Já estamos de volta e agora tem mais passo a passo com Márcia Cares, trazendo esse trabalho lindo de pet appliqué com sombreado e as canetinhas que a gente gosta tanto. Agora vamos mostrar para o nosso público as maneiras que a gente pode usar a canetinha e como elas podem deixar nossas peças ainda mais bonitas, Márcia. Então, elas têm duas pontas, né? A ponta fina e a ponta grossa. Aqui eu vou usar o pincel para suavizar a tinta, né? Eu poderia estar pintando direto com a caneta, porém com o pincel você consegue fazer um sombreado legal, bonito. Olha, eu até comecei aqui. Como que você faz? Suja o pincel na ponta grossa para você pegar a tinta da caneta e vem fazendo sombreado. Olha que facinho que é, ó. E seca na mesma hora, então ele é bem tranquilo esse trabalho de fazer. Aqui eu tô usando a cor vinho para sombrear a cesta cor-de-rosa, então fica uma cor bem suave. Sempre você usa o sombreado na parte de baixo dos desenhos. Olha, tudo que tiver por baixo tem que ter sombreado. Tá. Então, a folha tá por cima, então tô sombreando só a cesta. Ó, tudo fazendo contorno, tudo que é por baixo. Aqui no ladinho da cesta, você dá uma escurecidinha, ó. Faça dessa maneira para dar assim profundidade, né? E eu fiz também todo esse barradinho aqui, olha, dos dois lados. Um leve sombreado. Tá? Aí, eu vim aqui com a cor azul turquesa. Deixa eu pegar aqui a ponta grossa. Também, olha, nem preciso lavar o pincel. Mesmo o pincel, eu dou umas batidinhas para simular umas florzinhas. Depois eu vou fazer os raminhos aonde eu fiz essas batidinhas. Obrigada, Tati, olha. Ó, é bem legal. Sempre eu procuro trabalho fácil de fazer, né? E rápido. E rápido para dar um resultado legal. Venho aqui na ponta fina da caneta preta. Não, vou pegar a ponta grossa para fazer esses raminhos. Olha, você mesmo cria, vai jogando os risquinhos, olha, sempre acabando em nada, tá? Nunca faz o risco ficar parado, porque aí ele não dá esse jogo, né? Você cria os risquinhos assim, os raminhos. Vem aqui com a caneta ponta fina azul. Vai fazendo umas florzinhas, vai decorando, direto, olha. sem pincel, né? Direto isso, com a ponta da caneta. para ficar bem forte a cor, olha. Você cria os desenhos do seu gosto, né? Para dar impressão mesmo de uma pintura. Aí aqui com a ponta fina, eu fiz todo o contorno do vasinho. Observa que essa caneta ela não expande no tecido, então não corre o risco de você estragar a sua pintura, né? Então o risco dela é bem preciso. Aqui também nessa beiradinha, eu fui fazendo uns detalhes assim, olha. Até o fim, ó, para dar essa decorada aqui. Você faz assim, ó, dos dois lados. E essa canetinha também, se lavar, não sai, Márcia? Não sai. Sempre, nesse caso, como o tecido é colorido, você não vai pôr no alvejante, né? Tá. Porque senão a cor desbota. Mas quando você faz uma pintura só com canetinha, você passa o ferro, assim que terminou a pintura, passa o ferro quente, como se fosse passando roupa mesmo. Tá. Essa tinta vai entrar mais ainda na trama do tecido, fazendo com que se você lavar com alvejante, ela não desbota. Então, vai pintar um pano de prato? Pode pôr sim no alvejante. Não vai desbotar nadinha e você vai ter aquela cor forte, viva, ainda por muito tempo. Que é o caso, a gente tem aqui uma toalhinha, né, pequenininha, gente, olha. Essa foi só feita com a canetinha. Aí, nesse caso, você passou, né? Passa isso. Olha lá.
Então, não fica assim, fica uma pintura também muito fininha, assim, suave, né? Então, como seca na hora, não fica assim aquele aspecto ressecado que às vezes a tinta normal dá. Fica bem macio, né? Você passando a mão no tecido, você nem percebe que tem pintura, né? Assim, não interfere, né? Não interfere. Na textura do tecido. Então, dá para pintar fraldinha que... Geralmente eu costumo falar que criança você tem que ter aquela delicadeza, né, no seu trabalho para não machucar a criança, né? E esse material é ideal para isso. Temos mais 2 minutinhos, dá tempo de uma última dica, Márcia. Essa canetinha branca Lava e Apague que tem no kit? A branca é para você marcar o tecido escuro. Se eu tivesse, por exemplo, que passar... Geralmente, o termocolante, eu faço o desenho direto nele e passo para o tecido. Certo. Se eu fizer um desenho nele com uma caneta comum, na hora de passar para o tecido preto, aquela caneta vai sumir o risco, porque o preto não vai deixar ver o azul. Então, quando eu quero copiar para o tecido escuro, eu faço o desenho com a caneta branca. É uma dica. O próprio pano de copa, né? Tem o preto, tem um que é vermelho bem escurão, um azul marinho bem escuro. Mas, por exemplo, se eu quisesse fazer essa cesta preta, então eu iria fazer o risco da cesta aqui com a caneta branca. Aí, na hora de passar para o tecido preto, eu vou passar normal e vai ficar o risco em branco. Então, na hora de você recortar o tecido, nossa, dá para ver o risco certinho. É bem mais fácil. É uma dica, porque muitas pessoas têm dificuldade mesmo no tecido preto com e essa o Lava e termocolante. Apague, que vai junto também ali? A Lava e Apague é para quando você vai fazer um bordado. Então, você risca seu desenho, você vai lá, borda, aí quando você lavar a peça, o risco sai todo, desaparece, fica só um bordado. Passou. E voltando na canetinha branca também, pode escrever nome de criança na roupinha de escola que é escuro, então às vezes uma outra cor de caneta não aparece no tecido, às vezes a roupinha é azul marinho, por exemplo, né? Você vai lá com a canetinha branca e escreve, então é para tecidos escuros. É versátil. E Posso usar tanto no artesanato quanto em outras, né? Ah, sim. Ocasiões. E sempre guardar ela deitada, é importante. Por ela ter 2 pontas, se eu guardar ela em pé, a tinta vai sobrecarregar aqui e ficar sem aqui. Então, mantém ela equilibrada assim, com a tinta. Gente, canetinhas 1001 utilidades. Amei! E você pode também aproveitar esse material na sua casa. É só você ligar na vitrine do artesanato e adquirir o kit. Lembrando, é um kit 100% prático. Então, tem o DVD com aulas lindas. Tem também aí a apostila, tá bom? O encarte, né, com a lista de moldes em tamanho real. Você recebe o estojo exclusivo e personalizado com 26 canetinhas. Você viu já a imagem aí no seu vídeo. 24 coloridas, uma branca e uma Lava e Apague. Recebe também termocolante e quem falar que assistiu mulher.com, mas tem que falar que assistiu mulher.com, tá? Vai receber também o tecido já riscado. Anote o telefone 0800 380 2000 ou 11 3382 2000. Eu vou até abrir aqui o encarte, porque às vezes o pessoal fica curioso, né? E é o tamanho original, né, que tá aí mesmo. Encarte, gente. Tá vendo? Ó, vários riscos, que é só você passar e tem as peças aplicadas para você ver como é que vai ficar. Esse da vaquinha é lindo. Tem borboleta. Então são opções. Ó, gente, tudo quanto é ladinho tem informação, tem dica. Bem aproveitado. E aí você recebe também na sua casa o material. Não esqueça de falar que assistiu mulher.com, porque daí tem aí de presente o tecido já riscado, tá? E uma outra surpresinha que vocês vão amar, ó, economia, mas daí você tem que ligar lá pra conferir, tá? Essa eu não vou falar no ar, mas vocês vão gostar. Liga lá, porque além do pano de copa tem uma outra surpresa, um outro presentinho pro nosso público. Será? Obrigada, viu, Márcia? É o que eu sempre falo aqui, quando a gente pode economizar é bom, né? Se a gente pode economizar, e aí você liga lá e vai descobrir a surpresa. Márcia, um beijo pra você, boa viagem de retorno, Ai, viu? obrigada. Até breve. Tchau. Ah, e não se esqueça, para fixar bem o tecido termocolante, 15 minutos, né? Segundos. 15 segundos, Isso. é? Imagina, 15 minutos vai queimar, vai pegar fogo, viu, minha amiga? De cada lado. 15 segundos de cada lado. Tá. Arrasou.